Hoje no programa 9 Minutos, uma conversa a respeito da realidade do nosso menor aqui no Espírito Santo, a partir da experiência de campo da nossa entrevistada, que é uma autoridade no assunto, a juíza de direito, coordenadora das varas de infância e juventude aqui do Espírito Santo, a doutora Janete Pantaleão, com quem nós passamos a conversar agora. Doutora Janete, a partir de uma experiência bem sucedida na Serra, o Tribunal de Justiça quer expandir para todo o Estado esse trabalho do projeto Pró-Escola. Como é que é de fato esse programa? Esse programa avalia o período que a criança deveria ficar na escola. Então, mais ou menos no mês de março, abril, a gente faz essa avaliação daquelas ausências injustificadas. Esses pais são intimados a comparecer à vara criminal, que é a vara especial criminal, onde o crime, caso ele seja condenado, vai se processar esse fato, que é o abandono intelectual. Caso ele não tenha uma justificativa para impor àquela criança o retorno à escola, então ele vai ser processado e outras medidas adicionais serão aplicadas a esse responsável, pais ou responsável. E, bom, avaliando que aquela criança não tem faltas justificadas, ela retorna para a escola, o pai é advertido e é feito um acompanhamento. Só para você ter uma ideia, ano passado nós tivemos menos de 1% de evasão escolar, no universo de 62 mil alunos na rede municipal de ensino da Serra. Paralelamente a esse programa Pró-Escola, também está implementado na Prefeitura, na Secretaria de Educação, o projeto Educação e Valores Humanos. É um projeto até muito simples, que desperta na criança a gentileza, a solidariedade, o amor ao próximo. E aquelas escolas que aderiram a esse programa, hoje o índice de indisciplina é baixíssimo. E essa é uma experiência na Serra? É uma experiência de Serra. Agora, isso aí dá para poder, a exemplo do Pró-Escola, será que dá para poder expandir para todo o Estado? Mas é uma decisão mais do Poder Executivo, né? Sim, é do Poder Executivo, mas principalmente dos juízes que atuam na vara de infância e juventude. Porque Serra é o município que tem o maior número de alunos da rede pública municipal. Sim. Então, se foi possível implementar na Se Serra, funcionou lá? E está funcionando muito bem, ele já tem 3 para 4 anos, imagine, no universo de 62 mil alunos, ter 1% de evasão, isso é insignificante. Uhum. Então, a ideia é implementar nos outros municípios, sim. Tá, isso pressupõe a disponibilidade de vagas, nas escolas municipais. Nas escolas municipais. O ensino fundamental ele é obrigatório. Então, a rede pública municipal, ela tem o dever constitucional e pela Lei de Diretrizes e Bases de fornecer à criança acima dos 6 anos de idade o ensino fundamental. O ensino da creche, que a gente chama, que é o da educação infantil, ainda está em fase de implementação até 2016. Mas o ensino fundamental é obrigatório, então tem que haver vaga. Se não houver vaga no ensino público, o Poder Executivo ele tem a obrigação de comprar essa vaga na rede privada. Esse processo do Pró-Escola na Serra, então, ele pressupôs uma interação bem boa das escolas com a vara da infância. Com o Poder Judiciário, sim. Poder Judiciário, Ministério Público, a gente chama o sistema de justiça, né? Sim. Porque o sistema de justiça não é o judiciário, é o Ministério Público, é a Defensoria, é a rede de atenção ali que envolve saúde, educação. Então, todos, como dizia o ditado africano, precisa de toda uma tribo para educar uma criança. Então, juntamos todos, em prol daquela criança, aquele ser que está em formação. Tá. E está em curso a expansão do programa para todo o Estado? Ou está sendo deliberado, está sendo pensado ainda? Não, ele está em curso, o programa, junto com a coordenadoria dos juizados especiais criminais, porque o pai, caso comprove a negligência, ele é processado numa vara especial criminal. Então, estamos as duas coordenações juntas nesse projeto de expandir para os outros municípios. Primeiro aqui para Grande Vitória, onde a rede é maior, e depois para o interior. Qual é a evolução das sanções aí, no caso? No limite chega aonde? Como nós fazemos essa avaliação a cada bimestre, então vamos supor que a criança tenha mais de 10 faltas injustificadas. Essas faltas certamente implicarão num comprometimento do seu aprendizado.
né? Então, ela é chamada imediatamente. A gente não vai esperar... Diga-se, no caso dos pais não acatarem, não houver um acatamento, não houver uma diligência do pai no sentido de fazer valer essa intenção do sistema de justiça. Várias ações estão implementadas. A criminal, que é na vara especial criminal, a cível, que é lá na vara de infância e juventude, ele pode receber uma multa de 3 a 20 salários mínimos, e se a negligência ultrapassar a ideia, só a obrigação de ser encaminhada aquela criança à escola, ele pode perder até a guarda e o poder familiar do filho. Quer dizer, perdeu a guarda ou o poder familiar, essa criança pode ser colocada numa família substituta, via guarda ou adoção. Então, são medidas assim muito severas, muito graves, né? Que o pai vai falar, mas só porque eu deixei o filho para a escola, geralmente, quando ele não exige que o filho vá à escola, outros fatores estão correlacionados a essa negligência, né? Bem, e vocês também desenvolvem hoje, estão fazendo um trabalho de inspeção dos abrigos, que começaram em Vitória e vão se estender por todo o Espírito Santo. O Estado tem em torno de 90 abrigos, que são instituições de acolhimento, né? Então, a instituição de acolhimento, ela é importante por um momento que a criança está sofrendo algum tipo de negligência familiar ou abandono. Ela tem que passar por ali rapidamente. O Estatuto determina que essa permanência no abrigo tem que ser avaliada a cada 6 meses e não pode ultrapassar 2 anos, que já é um tempo muito grande para uma criança ficar no abrigo. E o que nós vemos hoje são aqueles grupos de irmãos que ingressam no abrigo com a sua tenra idade e saem dali já adultos, né, com 18 anos, para tomar a sua vida aqui fora. Isso é muito prejudicial tanto para esse ser quanto para a sociedade. Porque uma criança acolhida há muito tempo, ela perde... Embora os abrigos fazem, né, esse esforço de manter a relação social daquela criança, mas isso não é sempre possível, porque tem toda uma rotina coletiva naquele abrigo. É aquela rotina de dormir, aquela rotina da alimentação, e isso faz a diferença de uma criança acolhida numa família, né, mesmo que ela seja parte de um grupo grande de irmãos, com uma criança acolhida numa instituição onde a rotatividade é muito grande de outras crianças. Em 9 minutos, hoje a gente conversa com a doutora Janete Pantaleão, juíza de direito, coordenadora das varas de infância e da juventude do Espírito Santo. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a juíza de direito, coordenadora das varas de infância e da juventude do Espírito Santo, a doutora Janete Pantaleão. Doutora Janete, nós estamos falando desse trabalho que se desenvolve agora a partir de uma inspeção em todos os abrigos. Como é que está a questão da lotação nesses locais? Sempre na sua lotação máxima, né? O que significa que as crianças que estão ali estão com o tempo já ultrapassado, e sempre acolhendo mais, as instituições acolhendo mais, até porque elas não têm opção, né? Então, qual é o objetivo? Fazer com que os processos judiciais tramitem com mais celeridade ou que as famílias sejam estruturadas, aí vai precisar de toda uma rede de atenção para estruturar essa família, para receber aquele ente de volta, né? Paralelamente a isso, a gente tem que estruturar também os prontos atendimentos, que é da rede de saúde, porque quando sai um educador social para ir ao médico com aquela criança, quer dizer, outras 10 vão ficar só apenas com um, ou às vezes com nenhum educador social. Então a gente precisa trabalhar, sensibilizar a rede de saúde para atender com emergência aquela criança, até para liberar esse educador no seu retorno ao trabalho. Paralelamente a isso, essa criança da instituição, ela tem que ir à escola. Ela não tem que estar segregada, né? Ela já está fora da família, isso já é um abalo psicológico muito grande. Então ela vai à escola para estudar normalmente com as outras crianças. Então é feito todo um trabalho, tanto institucional, no Poder Judiciário, institucional na instituição de acolhimento, quanto na rede básica de atenção, que é escola, saúde e promoção social. E qual é o procedimento? Normalmente, o que leva a criança ao abrigo? Negligência e violência doméstica. Porque às vezes a negligência não é a violência ativa, mas é aquele abandono. Omissão, né? Aquela omissão, aquele deixar para lá, né? Uhum. Aí normalmente então está vinculado a um fator familiar. Familiar. Raramente a criança está por orfandade,
né? E 99% é isso, é a negligência e a violência intrafamiliar. Esses 90 abrigos hoje estão abrigando uma população estimada de quanto, doutora Janete? Aproximadamente umas 800 crianças se encontram acolhidas. Isso significa criança e adolescente, né? que quer dizer, nós estamos reportando aí em tese também 800 famílias. 800 famílias. Que deverão ser contatadas, conversadas, até de uma certa maneira orientadas. Estruturadas, né? Porque tem famílias que o pai e a mãe são dependentes químicos num grau muito alto. Então, até estruturar essa família, o ideal seria procurar a família extensa. Qual é a família extensa? Avós, tios, primos. E muitas vezes, você tem a certeza disso, que a família extensa, ou ela está totalmente comprometida, ou ela não quer assumir essa criança, esse adolescente, por causa da dependência forte química, ou envolvimento até em atos criminosos desses pais. E normalmente nós estamos falando de famílias de baixa renda. Sim, as crianças acolhidas todas são de famílias de baixa renda. Há uma vinculação direta também dessa condição social com o acolhimento institucional. Com o acolhimento. Porque não que a violência não aconteça nas famílias de classe média ou classe média alta, sim, acontece. Mas quando a violência ocorre dentro de uma família dessa, os outros membros vêm em socorro. Então evita aquele acolhimento institucional, aquele abrigamento. A família de classe mais simples, menos favorecida financeiramente, elas têm receio, porque elas residem todas muito próximas. E qual a proteção que elas terão daquele ente que está ali no desajuste? No desajuste por causa do uso abusivo, né, de álcool e drogas, ou por desajuste na questão criminal, que é até pior. Né? A questão da droga é o pano de fundo disso tudo. É o pano de fundo, infelizmente. É o que faz com que a negligência contra a criança, os maus tratos aumentam, e faz também com que a própria pessoa, os pais até demonstram um afeto pelos filhos, mas a dependência parece que suplanta, né, a vontade de estar ali cuidando da sua prole. Doutora Janete, a questão do menor em conflito com a lei, uma reflexão sobre as causas disso. Na sua lida, você tem por trás, além da autoridade, você tem a experiência, né, vivencial. Por trás, o que a gente identifica? Que reflexão pode ser produzida sobre as causas que geram esse personagem social, o menor em conflito com a lei? O conflito com a lei é o menor que comete ato infracional, né, quer seja no seu grau mínimo de gravidade ou no máximo, que é o homicídio, o assalto à mão armada. 90%, sem medo de errar, dos adolescentes que se encontram internados, quer dizer, recolhidos na UNES, ou nas outras unidades de internações que nós temos no Estado, eles têm uma deficiência enorme na escolaridade, eles têm uma desestrutura familiar muito grande, muitos deles não têm os pais, né, o nome do pai registrado na sua certidão de nascimento, e quando tem, o pai é ausente. Tem as suas exceções, né, daqueles casos que o pai e a mãe estão ali lutando pelo seu filho e ele cai num desvio. Mas esses casos, eu vou dizer, não é a regra, é a exceção. Paralelamente a esse processo do adolescente apreendido, né, o internado, o que está privado de liberdade, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização desses pais que não registraram, que é o programa até do CNJ chamado Meu Pai é Legal, né? Legal porque é importante ter legalizado na certidão de nascimento e porque é bom ter pai, né? E muitos desses jovens, eles dizem isso. Eu sou filho do anônimo. Nós tivemos um caso de uma moça, né, a adolescente de 16 anos, ao ser inquirida, ela foi se qualificar, a gente perguntou como é o nome, sim, qual é a sua qualificação? Falou o nome da mãe. E o escrevente perguntou o nome do pai, espermatozoide anônimo. Então isso é um protesto de muita dor, né? Ela ali se comportou, até parecia que ela estaria agressiva, mas ela estava amarga, sofrida. Quer dizer, o meu pai é qualquer pessoa, é qualquer coisa, né? Então a gente já verificou também uma relação muito forte nesse abandono afetivo dos pais. Grato, doutora Janete, pela disposição de vir cá conversar conosco. Parabéns pelo programa e vamos orientar a sociedade, todos,
a favor da criança e do adolescente. Sem dúvida. Em 9 minutos nós contamos com a presença da doutora Janete Pantaleão, juiz de Direito, coordenadora das varas de Infância e da Juventude do Espírito Santo. Até já.